novo agora. A gente já passou o link para o pessoal acompanhar as informações da entrevista. E é sempre um prazer a gente falar para a sociedade, né? A representação da nossa categoria de servidores do TJPE. Como você falou, eu sou Alcides Campelo, coordenador geral do SINDJPE, e aqui ao meu lado outro diretor, Giuseppe Macena. Bom dia, pessoal. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes, aos servidores e às servidoras que estão nos ouvindo, também a população de uma forma geral. É importante também que se perceba que a nossa função não é somente em relação à luta da classe trabalhadora do TJPE, e sim a uma prestação de serviço público melhor para a população pernambucana, Anderson. Isso aí. Gostaria de começar justamente o primeiro tópico da entrevista sobre um assunto que é importantíssimo, né? Que é a valorização profissional, né? Como é que anda essa questão, esse quesito, esse tópico em relação à valorização profissional? Anderson, o nosso papel enquanto representação da nossa categoria é de luta permanente, né? Não só por remuneração, mas a gente defende muito isso, a nossa gestão de condições de trabalho, porque a questão ergonômica, por exemplo, uma cadeira, algumas pessoas chamam de birô, estação de trabalho, né? A mesa de trabalho com a altura correta, um mousepad, para você ter ideia, o próprio tribunal às vezes nem fornece esses equipamentos. A gente tinha um programa de educação física, né, que está com dificuldades lá no tribunal, não atinge todas as regiões do estado, né? Muitas vezes as coisas ficam concentradas na capital, né? Algumas cidades polos do interior e outras cidades têm fóruns, por exemplo, precários. Quando a população talvez imagine, que isso foi a minha impressão quando entrei no tribunal, né? Sou servidor do tribunal, sem essa questão de imaginar alguma coisa, mas eu imaginava condições de trabalho melhores. Eu vim da prefeitura do Recife antes, né? Imaginei que o tribunal teria algumas condições melhores. E, de fato, em alguns locais específicos, sim, tem, né? Mas em outros não. E a partir do momento que eu virei dirigente sindical, né? A nossa gestão viajou todas as regiões do estado, a gente presenciou fóruns quase caindo aos pedaços. E a gente bate muito nessa tecla. É importante ter condições de trabalho. É importante que o servidor, né, esse trabalhador que vai servir ao público, servir à sociedade, ele não esteja somente estimulado do ponto de vista financeiro, mas também que ele tenha condições de trabalho. Porque imagina, metas, pressões, produtividade, que tem muitas. Né? A população às vezes pode achar que não tem pressão no judiciário, tem sim. A questão da morosidade, essa questão de celeridade, né, se o processo demora muito ou não, é um outro debate que a gente pode adentrar daqui a pouco. Mas a gente tem meta, tem exigência de produtividade e tudo, e os servidores se esforçam sempre para bater, mesmo nas condições quando foi a pandemia, né, levando computador, né, condições de trabalho, que muitas vezes pagando para trabalhar, como a gente brinca, né, porque não é somente uma expressão vazia, é uma expressão concreta, né? A gente está lutando e conseguiu, um exemplo bom agora para se falar, que foi a lei que permite agora o tribunal pagar o nosso plantão. Imagina você trabalhar e aí você vai dar um plantão no final de semana no feriado, imagina Natal, Ano Novo, né? Qualquer feriadão aí. E o nosso trabalhador e trabalhadora do judiciário pernambucano não receber um centavo por isso. Então não é justo. Então a gente vem lutando por condições de saúde também, remuneração, e a gente busca sempre essa valorização, né, Giuseppe? Não somente dessa forma de salário, mas também salário, que é importante frisar, né, Giuseppe? O salário é a base, né? É com o salário que a gente paga as nossas contas, que a gente sustenta a nossa família, que a gente ofere a nossa dignidade. Porém, as condições de trabalho, elas são primordiais, porque a gente sabe, Anderson, que no judiciário como um todo, e aí não é um privilégio, entre aspas, de Pernambuco, no judiciário existe uma lógica assediadora. O que é que acontece? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estipula metas gerais. Os tribunais se sentem pressionados pelo CNJ, pressiona a magistratura pressiona os servidores com tanta meta, sem dar, muitas vezes, condições de trabalho. A categoria adoece. Na hora que adoece, ela falha, e na hora que falha, sofre um processo administrativo. É o que a gente fala de assédio institucional. Muitas vezes a gente tenta até explicar isso para o tribunal diz, assédio tem que se provar. Não é assédio caso a caso, o que a gente se refere aqui é institucional, é uma cultura, porque sim, nós, enquanto sindicatos, enquanto servidores, nós queremos ser um tribunal de referência que presta um excelente serviço para a população, mas o limite disso, o limite da meta é a saúde mental, e disso nós não abrimos mão. E é um tema importantíssimo, a saúde mental, e já adentrando nesse tema,
que a pressão psicológica é muito grande dentro do serviço público, né? Muitas pessoas acreditam que não, mas como foi dito aqui, existe uma pressão interna para que sejam cumpridas as metas. Só que não é oferecido a vocês as condições mínimas de trabalho, né? Como o querido Alcides falou, que não foi oferecido, não é quando o sindicato assumiu, não tinha as mínimas condições para que o servidor pudesse exercer, né, a sua função. E aí está tendo essa luta para que haja uma melhoria, né, nessas condições para que o servidor possa desempenhar o seu papel. Mas um tópico importante que você citou aí, que é a questão psicológica, que a pressão psicológica que existe para cumprir metas, se não bater as metas é cobrado, né? Tem que colocar estipular aquele dia, ser aquele dia, e essa pressão sem ter as condições para exercer é muito grande. E aí gera o quê? Ansiedade, síndrome do pânico, porque você vai acarretando uma doença, vai chamando a outra. E isso é horrível. A pior coisa que tem é você ir trabalhar com medo. Quando a sua mente tá machucada, você não desempenha um papel que você deveria desempenhar. E quando você não entrega pela sua mente, está machucado, e você fica com medo de a quem recorrer, quem eu vou falar. Se eu disser se eu falar, eu posso, quem sabe, tomar uma advertência, alguma coisa, para quem eu vou recorrer. E a pessoa fica calada, sofrendo internamente, não expõe, e aí, quando ela não entrega aquilo que é pedido, é cobrada mais uma vez, e ela se isola até pegar um quadro de depressão, tem que ser afastada. Mas tudo isso poderia ser solucionado se condições de trabalho fossem dadas para essa pessoa, ela pudesse ter como trabalhar e trabalhar de uma forma que exigisse menos da mente dela, exigisse menos da mente dela. Ela poderia exercer essa função com muita tranquilidade, sem essa pressão, mas como não é dado, ela tem pressão, pega a doença e não consegue exercer. Não é isso? Isso. E a gente tem até, quando você falou isso, me veio na mente, né? É a nossa campanha de combate ao assédio moral, que é assédio moral nunca mais, né? Uma frase bem taxativa, porque a gente sabe de algumas realidades de algumas categorias, né? Outras mais, outras menos, mas tem sido uma realidade o assédio moral, né? E os sindicatos, no modo geral, vêm fazendo campanhas educativas, seja por panfleto, uma cartilha, e no nosso caso a gente tem vídeos, a gente investiu para fazer situações, retratar algumas situações, a gente pretende em algum outro momento, né? Fazer uma parte 2, né, com outras formas de assédio moral. E é importante frisar sobre isso, que como você falou, Anderson, a gente com medo, né, a gente vai ser menos produtivo. Então, acho que a forma gerencial, e a gente discute muito isso sobre gestão, no caso da gente, gestão judiciária. A gente quer ser referência. Então, aqui, um recado para a sociedade, que os servidores do tribunal, eles não querem ser capenga, mais ou menos não. Eles querem ser cada vez melhores, querem ser cada vez mais qualificados para produzir mais e melhor para a sociedade. Até porque eu, Alcides Campelo, José Macena, mesmo sendo servidor do tribunal, a gente também pode ser um usuário desse serviço público, né? E a gente quer celeridade quando a gente vai para algum lugar. Quando a gente vai para uma fila de um mercadinho, quando a gente vai para a fila do banco, a gente quer ser atendido rápido e bem, né? Então é preciso investir em qualidade no atendimento, é preciso que as formações do tribunal investam cada vez melhor nisso, e não somente na busca incessante por números, porque o processo ele tem um número, né? Quando você vai lá e insere, mas ali naquele número tem uma história de vida, história que são de litígios, de problemas. Geralmente você está recorrendo ao judiciário para solucionar um problema seu. Então você já teve esse problema, você quer ser bem atendido e que se resolva, faça justiça rápido. E é por isso que quem depois acompanhar as imagens aqui, fotos da gente no Sindicato do PE, sigam nossas redes sociais, vai ver que a minha camisa aqui tá uma camisa preta com o nome Luto por Justiça. E a gente diz, não é luto de no sentido de ficar triste e tal, embora a camisa seja preta. É luto do verbo lutar. A gente está sempre lutando por justiça, não só para nossa justiça interna, de condições de trabalho, saúde e remuneração para a categoria, mas justiça para a sociedade, para que se faça justiça à sociedade. Então, assim, essa questão, voltando para o ponto do assédio moral, é algo que preocupa muito a gente. Eu participei de uma formação do Conselho Nacional de Justiça, que o José falou aqui, que é o CNJ, e lá um desembargador do Tribunal Superior do Trabalho, ele até falou isso, assim, o juiz é um assediador em potencial. Veja, foi um juiz que falou isso, não foi um servidor. E com isso aqui a gente está dizendo que todo magistrado ou magistrada é assediador ou assediadora. Não é sobre isso. É sobre essa realidade que José mapeou muito bem.
são metas e produtividades, pressão. Aí o juiz é pressionado, o presidente do tribunal é pressionado para dar conta disso. E aí ele pressiona o juiz, que é o chefe maior. Depois ele vai pressionando o chefe de secretaria, que vai pressionando o servidor. E se tiver estagiário, vai pressionar o estagiário, para todo mundo preencher essa dinâmica. Então a gente tem que pensar que não são números apenas, são pessoas, história de vidas. E eu posso estar num dia ruim, né? Então, ou seja, naquele dia eu não ser tão produtivo, eu posso estar passando por algum momento, então tem que ter essa atenção especial de gerenciar as pessoas, e que a gente sempre cobra isso. E sobre condições de trabalho, só um ponto, quando a gente falou de condições de trabalho, alguns locais têm condições boas, mas não todos, é isso que a gente está falando. Está dizendo que o tribunal é uma desgraça, que não tem condições como todo, pelo contrário, tem lugares bons, e a gente vai lutando para avançar. A gente recebeu uma demanda recentemente, inclusive, né, que a gente está oficiando no tribunal, para tentar, né, que é lá no fórum da Imbiribeira, conhecido como a Central dos Juizados Especiais e tal, tudo localizado ali na Imbiribeira, na Mascarenhas de Moraes, e condições de trabalho de insalubridade. Então, nosso papel contra o sindicato, se procurar, tá com medo, denuncia o sindicato, né, o assédio moral. Tá com condições de trabalho precárias, tem que denunciar o sindicato, porque nós somos a força e representatividade de uma categoria. Aqui não está falando Alcides CPF e Giuseppe CPF. Aqui quem está falando são os representantes devidamente eleitos em processo eleitoral para representar os mais de 7 mil servidores na ativa e os aposentados, né, da nossa categoria. Então isso é fundamental para trabalhar sem medo, né, José? E foi curioso, Anderson e o Vintes, quando a gente começou essa campanha, assédio nunca mais, assédio moral nunca mais, a gente ouviu algumas vezes alguns colegas, alguns dirigentes nossos, de que a partir de agora tudo é assédio. Talvez. Talvez é porque não se falasse antes. Então, o que era assédio, na verdade, não tinha nome. E agora a gente dá nome e a gente reage a ele. Porque calar não é abafar, não é resolver o problema. O problema se reage falando nele, se reage politizando a categoria e punindo quem deve ser punido, que infelizmente muitas vezes não acontece, como em muitos casos no TJPE. E aí sim, eu estou falando de Pernambuco. Mas, para além disso, o que vale é a consciência da categoria de que aquilo não se pode ocorrer. Você falou no medo, Anderson, eu lembrei de Eduardo Galeano, do Uruguai, que quando ele diz, o medo ameaça. Se você ama, terá HIV. Se fuma, terá câncer. Se respira, terá contaminação. Se bebe, terá acidentes. Se come, terá colesterol. Se fala, terá desemprego. Se caminha, terá violência. Se pensa, terá angústia. Se duvida, terá loucura. Se sente, terá solidão. Porque o medo, ele paralisa você, né, internamente. É muito ruim você sair de casa todos os dias para ir trabalhar com medo, né? Você está num ambiente que você não está feliz, pelas pressões que é exercida sobre você. E muitas das vezes a pessoa, ela tem medo de... Ali, entra mais uma vez o medo, né? Na história. Ela tem medo de chegar no sindicato e denunciar. Talvez ela esteja sofrendo um assédio, né? De, olha, se você ousar chegar no sindicato para fazer alguma denúncia, eu posso fazer isso, isso, isso com você, né? E a pessoa, por medo, ela não vai lá. Ela não vai lá e não denuncia. Eu vou trazer um exemplo aqui do Sindicato dos Metalúrgicos. Quantas vezes a gente está fazendo um programa aqui e entra pessoas que são de dentro do sindicato, que trabalham em fábrica e diz, olha, sou anônimo, tem tal denúncia para fazer, porque se eu disser meu nome aqui, eu corro o risco de perder meu emprego. O sindicato está fazendo uma mobilização agora de campanha salarial em frente às fábricas. E aí o que acontece? As empresas estão ordenando os funcionários a ficarem dentro trabalhando. Se ouvir o sindicato, é multado, perde salário, perde os benefícios. Então, essas pessoas sofrem ameaças lá, da mesma forma que o servidor público também chega a sofrer de acordo com as suas proporções. Então, a gente está trazendo um debate aqui que é muito importante, que a sociedade precisa saber, porque qual a visão que a sociedade tem do servidor público? Que o servidor público, ele não trabalha às vezes meio expediente e vai para casa, mas não é isso. Muito se é cobrado, mas o serviço público oferece muito, na sua grande totalidade, oferece uma forma de trabalho, oferece meios de trabalho muito ruins, muitas das vezes. Como ele falou, um ou outro é bom, Quantas vezes a gente precisou do serviço público, mas não pelos servidores, e sim pelo que é oferecido para ele trabalhar, e a gente não foi atendido? É esse debate que a gente está fazendo aqui. O TJPE, através do sindicato,
tá tendo essa visão de melhorar o serviço público para a sociedade. Não é isso? Exatamente. E falando de condições de trabalho, por exemplo, especialmente na pandemia, isso foi mais intenso. Imagina você, celular, telefone tocar e vai para o seu celular, na função siga-me. Celular que o tribunal não deu para todo mundo. Aí você tem o computador que você vai lá trabalhar, e quem está em teletrabalho, que é uma modalidade de trabalho no judiciário pernambucano, aí tem um pessoal que é teletrabalho total, ou seja, 100% nessa modalidade, e tem o parcial. E a gente está lutando e conseguimos aqui no tribunal ser aprovado o projeto de lei, foi para a LEP, virou lei, sancionado, e aí o Conselho Nacional de Justiça vetou, dizendo que isso não poderia existir, que é o seguinte, se chama auxílio tecnológico. Esse auxílio tecnológico, Anderson e ouvintes da Manhã Tropical, ele nada mais é que uma compensação, né, de eu estar trabalhando em casa, porque quem que vai pagar a conta de luz? Quem que vai pagar a minha internet e a manutenção desse computador e da internet, que às vezes dá problema, né? Quando o José passa nas visitas de trabalho, quando a gente vai para a unidade também a gente faz isso, a gente fala, e aí? E a internet tribunal, em tese, tem que ser melhor, né? Porque é um pacote maior. A nossa em casa não. Então, ou seja, quem é que está pagando isso? Sou eu do meu bolso. Ah, mas eu tenho a vantagem que eu não estou me deslocando, mas eu não ganho transporte para ir. Então, eu não estou sendo acrescido, mas eu estou trabalhando. Então, um outro colega, eu talvez o José saiba o nome aqui, mas ele falou uma vez, uma live, algo muito interessante que fez. Na verdade, a gente está arrendando nossos equipamentos e nossa casa, nossa residência, para o tribunal. Então, ele está economizando com aluguel e tudo mais. Então, veja. De forma gratuita. De forma gratuita. Que isso é uma luta que a gente fez, conseguiu, depois de anos batalhando. E agora, inclusive, uma informação importante para os servidores do tribunal e servidoras, de que está lá no STF. A gente começou perdendo essa votação, cara. Tu imagina? Então, ou seja, sabe quanto isso custa a mais ao mês? Quem está integralmente estava em R$ 230, se não me engano. Então, por causa de R$ 230, está sendo vetado. E aí, o ministro Barroso fez isso. Dias Toffoli pediu vistas. E isso para a gente foi muito bom. Porque ele, peraí. Vamos analisar isso com mais calma. Então, parece que os nossos fundamentos, né, além de ser necessários, porque foi aprovado em categoria, aprovado no judiciário, foi lei, e aí vai chegar o CNJ dizer, não, essa lei, essa negociação vai intervir na categoria, e isso é um direito básico, um dinheiro que não é absurdo. Enquanto isso, para a magistratura, esse mesmo CNJ diz que é permitido o auxílio creche, né, para os magistrados, referente a algo de 8 a 10%, se não me engano, em relação ao subsídio deles, ou seja, o salário deles, que é bem mais alto que o nosso. Então, ou seja, eles vão ter um valor e o CNJ diz que pode. Para o servidor ainda não tem nada obrigatório. Então, como assim? Eu sei que são carreiras distintas, cada um faz seu investimento, sua formação para seguir uma carreira específica. Todo mundo, quando entra, sabe disso, mas no judiciário, algo que nos incomoda, sabe, Anderson, é muitas vezes o tratamento desigual. Né? A gente sabe que remuneração tem que ser diferente, mas imagina tu viajar para o interior, fazer um trabalho do tribunal e receber diferenciado por cargo ou por função gratificada. Exemplo, a gente tem auxiliar, técnicos, analista judiciário e oficial de justiça. Vamos viajar juntos. E aí o presidente do tribunal vai ganhar um valor, o diretor-geral vai ganhar outro, o chefe de secretaria é outro, e eu que vou estar trabalhando naquela mesma unidade com o meu chefe de secretaria vou ganhar menos que ele, porque ele tem a função gratificada. Então não é sobre isso, a funcionalidade é eu viajar para fazer algum trabalho representando o tribunal em outra região. Por que a diária é diferente? Porque o auxílio alimentação é diferente. A gente tem esse auxílio alimentação diferente, a magistratura agora está pedindo para que seja vinculada ao subsídio dela mais uma vez, porque aí fica uma coisa bem estratosférica, né? Então, ou seja, para dificultar ainda mais a gente equiparar. Alguns tribunais que praticavam essa lógica diferenciada, eles já corrigiram essa distorção. Porque, veja, todo mundo come, se alimenta, porque eles precisam se alimentar melhor que nós. Da mesma forma, o tratamento em relação ao auxílio saúde. Então, veja, eu não estou pedindo para ganhar igual o salário do juiz ou da juíza. Eu estou pedindo condições iguais. E essa é uma das lutas principais que a gente vem fazendo nessa luta. E como você falou, como tem esse tratamento desigual e o tribunal ele é um poder judiciário, e quem gerencia são os juízes de segundo grau, o primeiro grau, que é o juiz, né, de piso, que chama, ele é o chefe de cada vara, unidade de trabalho, e os embargadores são do segundo grau, né, então, ou seja, eles que gerenciam 52
o tribunal com um presidente, mas algumas coisas o presidente não consegue encaminhar. São os 52 que tem que convencer. Então, a nossa luta, né, José, é inglória nesse sentido, porque, diferente de outras categorias, o nosso patrão não é um governador que vai ser eleito em 4 anos, ou um prefeito em 4 anos. A nossa categoria, quem vai decretar greve, se ela é legal ou ilegal, é o próprio judiciário. Qualquer greve que estoura aí, o Tribunal de Justiça vai dizer é ilegal. Imagine a nossa. Então a gente tem essa dificuldade a mais. Isso significa que a nossa categoria está fadada a nunca mais fazer greve? Não, não é sobre isso. É sobre o momento certo e a estratégia definida. Mas a gente tem que dizer que a nossa categoria ela tem essa particularidade, né, de que o seu chefe, o seu gestor, ele é também um julgador da sua luta. Né, Alô, bom dia. Bom dia, Wanderson. Bom dia, tudo bem? Com quem eu falo? Giorgio. Giorgio, gostaria de fazer alguma pergunta ao pessoal do Tribunal de Justiça? Meu amigo, é muito importante o que eles estão trazendo aí, porque isso é uma realidade que está dentro do serviço público, a qual muitas vezes nós desconhecemos e às vezes taxamos os próprios funcionários e servidores de ineficientes, porque a gente está muito por fora da realidade que acontece aí. Isso a gente vê tanto no TJE como no próprio INSS, quando a gente vê o sistema sucateado e os servidores passam para a gente quando a gente vai ser atendido. Cara, eu queria dar parabéns a esses guerreiros aí que botam a cara para enfrentar esse sistema, que não é fácil. Queria dar parabéns a eles. Ô, querido Jorge, obrigado, viu? Parabéns. Agradecemos, Geórgio. Eu vou pedir para que o Giuseppe responda isso, né? Que eu falei bastante agora. Mas antes eu queria, como ele falou do INSS, e aí isso me toca porque eu trabalhei por um tempo no call center, né? Do 135, né? Do INSS. E uma vez eu atendendo bem a pessoa e tal lá no telefone, ela falou, rapaz, nem parece serviço público. Então, essa é um estigma que tem, como ele bem colocou, né? De que não há um bom trabalho. E olha que, no meu caso, eu não era realmente servidor público, ele era um contratado 135. Mas José pode falar melhor sobre essa questão dessa confusão que às vezes tem, né? Que o servidor público não trabalha e tudo mais. A gente trabalha a exaustão e aí muitas vezes pagando para trabalhar. A vida do serviço público, do servidor público em si, ela é complexa, né? Porque realmente, pelas garantias, pelos direitos, pela estabilidade, uma parte substancial da população quer entrar no serviço público. Só que muita gente, por outro lado, odeia o serviço público. E odeia por quê? Porque existe uma mídia muito grande que vive culpabilizando o servidor público por todos os problemas do país. E nós prestamos um serviço público. Nós não somos problema, nós somos a solução. Agora, quem fala mal da gente, é bom a gente perceber. Quem é que patrocina essa emissora? Quem é que patrocina esse grande jornal? Quais os interesses dos patrocinadores? Quais os interesses dessas emissoras, desses jornais? Porque daí sim, a gente começa a tornar a situação mais clara. Eu não vou falar aqui, mas a gente pode acompanhar, por exemplo, Juliano Furno, economista, que inclusive já teve no Congresso do nosso sindicato, pode acompanhar o economista Eduardo Moreira, pode acompanhar a Esther Weck, nossa ministra do Serviço Público, que aí sim vai ficar bem esclarecido de quais os interesses que faz com que as pessoas acusem o servidor público, que somos sim a solução. Mas se vocês quiserem ter um exemplo do que é um serviço público bem prestado, chegue no interior, chegue lá em Serra Talhada, vá na Procuradoria, depois vá no INSS, depois vá na Prefeitura. Em resumo, a Prefeitura é onde tem mais cargo comissionado e a Procuradoria é onde tem mais servidor efetivo com planos de cargos e carreiras. Qual o melhor serviço? O melhor serviço é onde estão os efetivos, porque os efetivos eles têm continuidade, eles têm experiência, eles têm preparação e, mais do que isso, tem seleção para a entrada, que não tem nos cargos comissionados, que é o que quer defender agora, inclusive, o deputado alagoano Arthur Lira, quando ele quer, mais uma vez, botar a PEC 32, a PEC da reforma administrativa em votação. E essa PEC vão dizer que é por eficiência, mas não é. É para economizar dinheiro para o sistema financeiro. Porque se eles quiserem debater o melhor serviço público, os servidores públicos têm várias ideias. Só que isso é uma ideia que não vem da população. Isso é uma ideia, de mais uma vez, de quem tem interesse em piorar o serviço público no Brasil. Isso aí. E aí, já partindo para essa mensagem, né? E dando continuidade a esse debate, mas principalmente a importância do serviço público para a sociedade, né? Que esse é o tema que a gente começou aqui agora, e eu queria estendê-lo mais um pouquinho, porque é um tema muito importante. A gente vê, feito o querido Giorgio falou aí, o INSS. E como você bem frisou,
Alcides, em relação a pessoa ter ligado e ter tido um bom atendimento. Aquilo para ela foi surpresa. Foi um espanto, né? Porque ela não esperava. Qual a mensagem que é passada? Que no serviço público ninguém faz nada, né? E existe um mau atendimento por parte desses servidores. Lembro muito bem da época do censo demográfico, quando os recenseadores estavam na rua no domingo, no sábado, muitas pessoas questionavam: gente, tu não é servidor público, tá fazendo o que aqui no final de semana trabalhando? Então, veja só, quando um serviço público ele está ali fazendo o seu trabalho, o seu papel de uma forma correta, de uma forma que está buscando melhorias para a sociedade, isso causa espanto. Mas esse espanto a gente tem que fazer com que ele acabe, que seja uma rotina. Que seja uma rotina e o sindicato, o Sindijuros-PE, busca isso. Que esse serviço público que é oferecido para a sociedade, ele se torne tão bom que para as pessoas vire costume. É um costume, serviço público maravilhoso que tem no nosso estado. O Sindijuros-PE está lutando por isso através que isso aconteça no TJPE, mas o INSS, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Cara, se isso se tornar uma realidade, o quanto que o servidor vai ser valorizado pela sociedade, o quanto que a sociedade vai entender também o papel do servidor e vai entrar na luta para que o servidor ganhe bem e tenha seus direitos garantidos. Já temos ouvinte na linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? É com o Carlos daqui do Arruda. Carlos, você gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria perguntar ao pessoal aí, representante, que como é que fica assim o pessoal que trabalha no ambulatório, porque está tendo uma defasagem muito de psiquiatras, de psicólogos, né? Então, como eu sou dependente, eu queria saber qual é a resposta que vocês têm para esse setor. Eu vou desligar aqui que eu estou no trânsito. Obrigado. Ok, o Carlos... Muito boa a participação. Posso já? Pode sim. Carlos, ele fala como um dependente, né? Para explicar aí para as pessoas, a gente tem uma política, né? Que existem resoluções do Conselho Nacional de Justiça e uma delas versa sobre saúde, né? De ter um atendimento mínimo, né? Aos magistrados e servidores, porque pode acontecer algum problema. Imagina eu passar mal, então tem que ter alguma coisa que o tribunal me resguarde para eu ter condições de saúde mínima. A gente tem uma diretoria de saúde, né? Como ele falou, que fica ali na Abdias de Carvalho, naquele prédio da Ingefrio, né? Então a gente tem serviços odontólogo, psiquiatra, educação física, nutricionista, um atendimento excelente, porque imagina você chegar lá e eu já fui atendido, né, para algumas colegas lá que são servidoras, algumas pessoas são contratadas a esse setor, e você ter uma conversa tranquila sem estar preocupado com o horário, assim, para falar sobre a minha realidade de saúde física, bem-estar. Então isso é fundamental, né? Isso não é um plano de saúde especificamente, mas é uma diretoria, que não tem em todas as cidades, não tem no interior. E aqui a gente está tendo um problema, e ele especificou um mais específico, que é uma realidade que conecta diretamente com o que a gente falou aqui sobre assédio moral, né? Que adoece. E esse adoecimento a gente vai requerer o quê? Um psiquiatra, atendimentos e dois principais eixos de afastamento, de absenteísmo do servidor e da servidora. Um deles é por lesão de esforço repetitivo, conhecido pela sigla LER, né? Ou seja, eu não tenho ergonomia de trabalho, condições de trabalho, eu vou ter uma tendinite, como eu tive, né? Ou bursite, ou qualquer outra doença vinculada à postura, à articulação e tudo mais. E uma outra tem a ver com sanidade mental, né? E aí é depressão, é ansiedade, dentre outras questões, mas que não é minha área, eu não vou aprofundar. Mas a gente tem informações da precarização que está se dando nesse sentido, e a gente vem cobrando no tribunal. Por exemplo, alguns médicos psiquiatras, eles pediram afastamento e até agora não teve reposição, sequer contratado. Então a gente precisa entender que se a gente deixar a categoria, vamos dizer assim, amíngua, né, não tiver um atendimento, isso não é bom para ninguém. Nem para o servidor público e nem para a sociedade, porque ele vai ter um servidor a menos trabalhando para servir a população. Pode falar, José. E também, Alcides, complementando, a gente está com ofício para encaminhar a esse respeito para o tribunal também, porque foi muito notório a diminuição de médicos nesse centro. Alguns dizem que foi porque passou em outros concursos, alguns não quiseram trabalhar mais, enfim, também tem outros que não eram necessariamente concursados e que a gente está, sim, elaborando um ofício para que o tribunal nos dê satisfação, porque a saúde também dentro do tribunal é um direito.
e direito se exige, direito não se pede. E a gente vai exigir que esse serviço continue a ser prestado. Só que uma de nossas coordenadoras que estava preparando esse ofício teve recentemente uma questão de saúde e está de licença médica. E aí a gente vai ter que ter outra pessoa para encaminhar esse ofício, que não é um ofício simples, é um ofício complexo, como sempre nós fazemos, com qualidade, com dados, com informações, mas que também queria frisar, né, que enquanto sindicato nós também somos humanos, nós também adoecemos. É comum, muitas vezes, o servidor nos procurar e dizer, olha, a gasolina subiu. Eu digo, eu sei, eu também uso gasolina. Eu sei, eu também faço feira. Tudo que atinge a categoria nos atinge também diretamente, porque nós também somos classe trabalhadora. Muitas vezes se esquece. E é por isso que eu quero frisar que sim, também uma colega nossa adoeceu, que nós também adoecemos. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de prestar esse serviço, que a gente vai deixar de enviar esse ofício. Mas é bom lembrar também, por vezes, que também somos seres humanos, que também adoecemos, que também temos nossas angústias e fragilidades. Estamos chegando ao final da entrevista, mas eu queria tocar num tema que é a democratização. E eu queria deixar com vocês essa pauta para que seja debatida e que o ouvinte possa entender esse tema que é tão importante. Exatamente, o Anderson, é algo que a gente vem debatendo aí em alguns outros espaços de comunicação, seja em rádio, como nesse momento agora aqui, agradeço a Rádio Tropical FM, também em mídias outras como YouTube, e a gente vem discutindo isso em próprios eventos do Tribunal de Justiça que a gente participou ano passado, chamado Encontros Regionais, e a gente falou duas coisas, resgatando o que a gente estava falando anteriormente, que é sobre nós, o pernambucano, a gente tem uma brincadeira de que é tudo maior do mundo e tal, pelo menos da América Latina. Então, nós, servidores do TJPE, né, queremos ser valorizados sim, né, e queremos ser, se a gente não for o maior, a gente é o melhor, quando não os dois juntos. Então, a gente brinca com isso para mostrar à sociedade que a gente está empenhado sim, que a categoria não é a categoria, é o judiciário, porque não é só de servidor que é feito judiciário, né? Embora sejamos a maioria, né? Mas a gente quer sim celeridade, mas isso preservando as nossas condições de trabalho, saúde e remuneração, que está sendo defasada, né? Muitas vezes é reposto só a inflação, às vezes nem isso é colocado, então a inflação a gente brinca que é congelar o salário, não é deixar ele sem reajuste, na verdade, só da inflação, porque a inflação corrige só a inflação, né? Era necessário obrigatoriamente aquilo. Então a gente precisa de ganho real. É uma das coisas que a gente está lutando muito por isso. Mas voltando a esse ponto aqui da democratização do judiciário, é fundamental e se entender que naquele espaço dos 52 embargadores é o pleno. Eles se reúnem e decidem coisas importantes para a categoria. E você acredita, Anderson, e sociedade que está nos acompanhando, caros ouvintes, que a gente não tem um espaço para falar naquele momento? Vai ter um projeto de valorização do servidor. O sindicato não pode falar para dizer, olha, esse projeto não atende nossos requisitos. Não, aqui é só os 52 embargadores que vão votar, como aconteceu no último pleno lá, que aprovou uma proposta que foi da nossa luta, que conseguiu readequar alguns pontos. A proposta inicial desse ano era um índice menor para quem está na última estágio da carreira e um índice um pouquinho maior que a inflação para quem está no início, tentando fragmentar a categoria. A gente lutou contra isso, conseguimos reverter no Tribunal de Justiça, foi com um projeto ainda com problemas para a Assembleia Legislativa, a gente conseguiu reverter lá, né, também um desses pontos problemáticos. E aí, a democratização do judiciário permitiria que eu pudesse, né, quanto representante da categoria, falar lá para o Tribunal de Justiça, dizendo, olha, isso aqui é um absurdo, e a gente não tem nem essa oportunidade. No judiciário, como os advogados falam, né, é a sustentação oral, ou seja, defender aquela ideia, no caso da gente, o nosso direito e a representação da categoria. Então a gente não tem isso. A gente não vota para presidente do tribunal, né, são eles mesmos que votam, os 52 embargadores. E por que isso é importante? Porque, veja bem, na sociedade, o presidente do país, a governador, eles vão apresentar um projeto, né? Olha, a gente quer valorizar a saúde, a gente quer valorizar a segurança pública. No nosso caso, a gente não tem. Cadê o eixo de valorização do servidor do presidente do Tribunal de Justiça? Nunca apresenta, é muito raro. Quando eles falam coisas genéricas. A gente sabe que tem as mesas de negociações, mas não tem um projeto. Por isso que a gente quer votar para que apresente, porque o nosso voto vai depender se ele vai ser eleito ou não, para que ele apresente um projeto de defesa da nossa categoria, de compromisso com a nossa categoria. E nesse sentido, né, José, deixar aqui para ele falar, algo que a gente já vem defendendo, que é o Conselho Social, que visa isso, né, trazer a sociedade para debater e o sistema de justiça como um todo, melhorias para o judiciário, né? E a ideia do Conselho é uma ideia ser opinativo, é juntar representantes do sindicato,
que nós somos, como você disse, a maioria do tribunal. Somos mais de 7 mil servidores efetivos. Quem movimenta o processo. Afora os aposentados. Para chamar também a OAB, o Ministério Público, a sociedade civil organizada, todo mundo que tem interesse, Defensoria Pública, principalmente, todos que têm interesse em ver a justiça funcionando de uma forma mais célere. Essa proposta já foi dada e a gente espera que o próximo presidente do tribunal, que vai assumir agora em fevereiro, escutem e veja, mais uma vez, isso não é pauta financeira, isso é pauta de melhoria da prestação de serviço da justiça pernambucana. E só para finalizar, Anderson, eu gostaria de dizer que nós, do sindicato, somos transparentes, e tudo isso disse aqui, a gente acredita no direito de defesa, que quem discordar e você quiser chamar aqui, a gente pode debater aqui na rádio, pode vir aqui, que a gente está sempre disposto a dizer aquilo que a gente acredita, porque tudo que a gente diz, a gente baseia em fato, a gente baseia na ciência, nós não somos negacionistas. Olha só, uma música para a gente encerrar essa grande entrevista. Qual seria a música? Edson Gomes. Edson Gomes? Vamos, amigo Lute, vamos embora. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Pode falar, presidente. Eu pedi aqui mais um espaço, Anderson, para que no Instagram da Tropical FM, né, tem muitos eventos aqui interessantes, né, Forró dos Namorados, dentre outros aqui que eu estava vendo, e eu queria divulgar o espaço, aproveitar, né, que a gente está organizando uma festa gratuita no Dia do Servidor Público, então vamos debater esse serviço público também na festa, a diretoria que ela faz a fala, mas vai ser no dia 28, né, de outubro agora, que é o Dia do Servidor e da Servidora Pública, para a gente ter essa festa que se chama Festa da Classe Trabalhadora. Porque a gente entende que a gente não deve se fechar no mundinho do judiciário ou só do serviço público. A gente tem que pensar que a gente é classe trabalhadora, servidora do Tribunal de Justiça. Então, essa festa tem a ver com isso, que são momentos que a gente defende nossa política para a categoria de união e integração. Sim. São nesses momentos. Para você ter ideia, quando a gente fez a confraternização em Garanhuns no final do ano passado, fez fila para o pessoal gravar vídeo de depoimento sobre isso. Arco Verde, uma colega chegou e falou assim: rapaz, o ambiente de trabalho melhorou muito. Por quê? Porque as pessoas só dão bom dia, boa tarde, boa noite, meta-produtividade a todo momento e desumaniza. Então, para humanizar, para unir a categoria, integrar, é importante essas festas. Então, divulgando aí o apoio, pedindo o apoio aí da festa. Embora. A Rádio Tropical FM, agradeço ao público ouvinte e ao Anderson Mello aí por essa oportunidade. Chegando.